Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou biólogo, pós-graduado em gestão ambiental, e acho que a pergunta talvez seja mais até para o Ernesto. Nos livros sobre restauração ecológica, recuperação de áreas degradadas, existe uma lista de espécies, mesmo nativas, que são as mais indicadas, que eu acredito que estão entre as mais comerciais produzidas pelos viveiros. Mas, como a visão que o biólogo tem, a gente sabe que não é só uma questão de reestruturar solo, estabilizar solo, fixar nitrogênio. Existe, na verdade, um aumento da riqueza, da biodiversidade que deve ser acontecido. Existe um enriquecimento biológico que deve ser feito ali naquela para restauração. E, nesse sentido, eu queria entender, porque, no caso dos viveiros públicos, você não vai ter necessariamente aquela pressão comercial, que você vai ter aquela pressão no mercado em produzir determinadas espécies. Nesse sentido, um viveiro público tem essa vantagem em relação a um viveiro particular, em relação a poder produzir mudas que não são comerciais, mas que a gente faz naquele sentido da vida pela vida, né? Essa é uma pergunta. E só uma outra coisa, Ernesto, como você também já teve a sua experiência numa autarquia municipal, né, em um órgão público, eu acredito que grande parte também dos profissionais, eu não sei, porque, por exemplo, para você ser um analista ambiental, o concurso vai exigir um curso superior. Mas no caso da produção de sementes, de produção de mudas também, sem desmerecer profissão nenhuma, eu não sei, a impressão que eu tenho é que às vezes é geralmente um jardineiro, mas eu queria saber se, acho que só regulamentação ao nível legal, que eu não sei se isso realmente vai aumentar a atuação do profissional biólogo nessa área. Eu acho que isso envolve vontade política também. Eu queria saber também um pouco do que você viu nessa área de atuação, no serviço público também. Certo. Qualquer coisa você me reforça aí, mas eu acho que eu entendi a maior parte das suas colocações aí. Você pediu para comparar a questão de um viveiro público, da independência que ele teria, talvez, de produzir espécies que não são economicamente pedidas, né? Que não são, talvez assim, aquele exemplo, é difícil de produzir, crescimento lento, mas como não é comercial, nós vamos testar e vamos fazer, né? Bem, eu acho o seguinte: os viveiros públicos que eu conheci até hoje, infelizmente, vamos lá, né? Se educação e saúde tá do jeito que tá, não vai ser o viveiro. Eu não conheço nenhum viveiro público. Conheço aqui em Belo Horizonte, tem um pessoal, né? A Fundação Zoobotânica tem um viveiro legal, cheio de profissionais, bacana. Só que é complicado você fazer uma produção que vai em grande quantidade, com uma grande diversidade, que vai atender, que vai ter uma autonomia para atender os projetos, por exemplo, da própria cidade. Então, eu acho que assim, o viveiro público tem essa vantagem de poder produzir livremente, sem ter que se preocupar em colocar, em fazer aquilo virar dinheiro, tá? Mas eu acho que, assim, talvez o maior benefício dele, com relação a isso, seja a liberdade de poder pesquisar, de poder criar protocolos de produção, de poder utilizar isso como ferramenta de educação ambiental. Mas, aí vamos para o lado comercial. O que acontece de fato é que que são talvez os desafios que eu já tinha falado na pergunta anterior. Eu vou tentar dar alguns exemplos para ver se a gente consegue entender essas dificuldades. Muitas vezes chega para a gente projetos, né, os PTRFs, que eles vêm com uma lista definida assim, ó. Esse projeto aqui está pedindo 800 mudas, por exemplo, de tais espécies, e nesse padrão aqui, acima de 80 centímetros. Aí você fala assim, poxa, de onde que esse pessoal tirou isso? E isso foi aprovado. Então, assim, o projeto foi mal feito, e isso foi aprovado também, né, pelo Estado, pelas prefeituras que for. Por que eu estou falando que isso é muito difícil? O que eu acho que deveria ser feito no caso, e que, inclusive, tira a dificuldade de você produzir uma coisa que as pessoas não conhecem. Esses projetos deveriam vir assim, né, uma sugestão, tá? Essa área deverá ser reflorestada com a utilização de espécies nativas regionais, numa porcentagem de tantas pioneiras,
de 50% pioneiras, 50% não pioneiras, que seja lá, que faça a divisão ainda em secundárias e clímax. E padrão, vai tentar fazer uma muda de sucupira, que é uma espécie que está em todo o nosso entorno aqui, tem demais. Vai tentar fazer uma muda de 40 centímetros, para você ver quantos anos demora. E se você plantar uma muda de 15, 20 centímetros, que eu já plantei, muita gente já comprou de mim, ela está lá com 2 anos, com 1,5 metro. Então tem umas coisas que vêm assim, de escritório, que vêm dos órgãos, que às vezes não têm competência, né? Tanto os que fazem os relatórios não têm competência, não têm conhecimento de saber o que é produzir muda. E o que importa não é como a muda chega, é como o reflorestamento vai ficar. Então eu já deixei de atender projetos que eu estava com mudas maravilhosas, de Copaíba, de Gonçalo Alves, de diversas, de Jequitibá, coisas que não são fáceis de você conseguir semente produzir, que estavam maravilhosas, assim, com 30, 40 centímetros, porque no local onde ia ter para receber, ia ter um cara lá com uma trena lá, não passa, 60 centímetros. Então isso é uma coisa muito triste, e é isso que dificulta a produção de mudas, a comercialização de mudas ditas de difícil comercialização. Por que ela é difícil? Porque a pessoa não vai querer comprar uma muda, às vezes, de 10, 15 centímetros, porque ela é pequena. Mas a gente sabe que se plantar direitinho, com adubação, com as técnicas de manejo, ela vai virar uma árvore. Vou retornar para você, para a gente continuar aqui, que eu perdi um pouco o resto, a linha. Na verdade, é mais sobre a questão do profissional na instituição pública, assim, na questão da produção de mudas. O que você conseguiu perceber, não sei também. Às vezes a sua experiência, você já saiu, já tem um tempo que você já saiu da Fundação de Parques também, mas embora existam ótimos jardineiros que vão estar atuando e que vão realmente saber, não só de técnica, mas de identificação, né? Que eu acho que tinha que ter, eu não sei até que ponto que a regulamentação assim, em âmbito federal vai proporcionar, digamos assim, forçar as instituições a realmente nomearem, colocarem biólogos capacitados para essa produção, né? Porque eu acho que, não sei se sem vontade política também é uma coisa complicada. Eu entendi agora. O que acontece é o seguinte, é muito raro, assim, cargos públicos que seja uma função, pelo menos para biólogos, exclusivamente de ser viverista, de viveiro de mudas. Então, o que acontece geralmente são em oportunidades, do tipo parques, né, que você vai trabalhar ali com diversos assuntos, entre eles tem ali viveiro de mudas, que é um setor ali da biodiversidade, né? Só que assim, por mais que um jardineiro, uma pessoa qualquer possa fazer mudas de excelente qualidade simplesmente pela prática, não importa, não é só fazer a muda, é fazer a muda e saber como colocar ela num trabalho técnico-científico de restauração ambiental. Isso o jardineiro talvez não vai saber fazer como biólogo. Então, assim, esclarecer, deixar muito claro, assim, uma coisa é a coisa técnica ali da produção, que todo mundo pode aprender, mas essa formação que a gente tem de saber utilizar essa espécie, para que ela serve, onde utilizar, quais os benefícios, mas não consegui ainda, não sei se eu te respondi. Juliana talvez vai saber explicar melhor. Eu acredito que o jardineiro, o viveirista não formado, é fundamental porque ele tem a parte prática, mas ele jamais substitui um biólogo. Porque o biólogo, como nós citamos aqui, ele tem uma vasta formação nessas disciplinas, a parte de pesquisa. Então, eu acho que esses profissionais não graduados, eles complementam, né, o trabalho dentro do viveiro, mas jamais substituirão. Então, eu acho muito difícil uma meta dessa, o órgão público colocar, né, pessoas assim. O responsável, o técnico, ele precisa realmente ter a graduação, né? Nós falamos sobre as nossas competências, né, que às vezes ela se dá, às vezes, não só na graduação, mas numa prática, numa pesquisa, numa pós-graduação. Então, eu acho fundamental que nesses locais tenha um técnico habilitado, né? Então, eu acho que não substitui. É essa a questão? No caso, quando você vai fazer um concurso para um analista ambiental, diversas outras funções fazem questão de exigir um curso de nível superior.
Então, está cada vez mais claro a importância, até com essas resoluções, todas essas normas, está cada vez mais claro a importância de um profissional formado e capacitado para desempenho dessas funções, né? A verdade, a pergunta foi mais para ver em relação ao que tem acontecido, até o Ernesto também que teve a experiência dele. Então era mais para ver o que tem acontecido nos órgãos públicos em função disso, se essa consciência, se já está acontecendo alguma coisa assim, ou se é aquela velha cultura mesmo, talvez de deixar uma pessoa que não tem uma formação muito compatível com a complexidade que é produzir mudas e, como o Ernesto falou também, saber o que fazer com aquilo que vai ser produzido. Porque não adianta nada simplesmente produzir por produzir. Eu acho que é uma preocupação bem coerente mesmo, e o Conselho de Biologia, ele fiscaliza, orienta tanto órgãos públicos, quanto privado, quanto profissionais. Então, eu acho que é o nosso papel também, enquanto conselho, né, estar atento a essa sua preocupação, porque realmente a gente tem que estar nessas áreas onde atuamos, nós temos que estar bem atentos para saber a qualidade do trabalho, né? Como já foi falado aqui, as nossas ARTs, os nossos responsáveis técnicos, eles não simplesmente emitem seus pareceres aqui, mas há uma análise. Então, isso é papel do Conselho, no que se refere às áreas de atuação e às atividades da biologia, está ali acompanhando isso. E é o que nós tentamos fazer, tanto em órgãos públicos, quanto privados, quanto profissionais autônomos. Bem, seguinte, gente, tem mais de 6 perguntas ainda, né? Então, vamos tentar ser mais ágeis aqui. E, ó, eu não resisto, eu vou ter que complementar também. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês viram a campanha do CRBio4 do Dia do Biólogo. O nome era Uma Luta Diária. Né? É diária com I e diária. Certo? Então, é uma luta de todos os profissionais, de todas as associações, sindicatos, conselhos. É uma luta de todos os nossos profissionais. Isso aí, só com essa luta diária e diária, a gente vai conseguir ganhar espaço nesses setores públicos. E a próxima pergunta é: haverá perda de mercado para engenheiros, agrônomos e florestais? Eu acredito que não. Nós temos aí demanda de mercado, e nossa intenção, né, não é querer exclusividade de qualquer atividade. A gente acredita que a qualidade do trabalho, ela se dá interdisciplinar também. Então, ninguém perde. Eu acho que o que ganha é a conservação, com esse conhecimento que nós temos de biomas, é a produção agrícola, que também nós temos esse conhecimento de fisiologia, de botânica. Então, eu acho que ganham todos. Ganham a economia, ganham o meio ambiente. Então, eu acho que ninguém perde. Né? Querer exclusividade de profissão, eu acho que todos perdem, né? Eu acho que a gente tem que tentar, é um trabalho interdisciplinar, eu acho que todos podem complementar, e os profissionais que tiverem a competência para isso devem contribuir. Eu, além de achar que não há perda, eu acho que há ganho, inclusive para os engenheiros agrônomos e florestais, uma vez que essas mudas não vêm sendo produzidas nas quantidades, na diversidade de quantidades adequadas. Se a gente conseguir colocar mais biólogos para fazer esse trabalho, que talvez a gente tenha mais aptidão, que é com relação, eu estou falando no caso, às plantas nativas, já já nós vamos ter um tanto de trabalho em parceria com agrônomos e florestais para desenvolver, para avançar na produção. Agora, para essas espécies, vamos desenvolver métodos de adubação. Aí é com eles estão mais preparados. Vamos agora desenvolver modelos de plantio em consórcio. Então, mas para isso a gente precisa dominar, a gente precisa ter essas espécies para ser usadas. Então, engenheiro agrônomo e florestal é para ser parceiro nosso, nós deles, todo mundo trabalhando em cooperação, para ter alimento, para ter conservação da natureza e para ter trabalho para todo mundo. Boa noite. Meu nome é Luiz Guilherme, sou biólogo formado já há 9 anos e tenho feito alguns trabalhos na área de reflorestamento, recuperação ambiental, enfim. E ultimamente eu me deparei com uma situação, a gente ensaiou
produzir algumas mudas. Nós também temos um agrônomo que trabalha com a gente, mas em um certo momento a gente visualizou a necessidade de criar um Renasem para o viveiro, que é o registro, né, que te permite produzir mudas. E o Renasem ele tem que estar ligado tanto ao viveiro quanto um Renasem para o responsável técnico, no caso, o agrônomo. Como que fica o biólogo nessa questão? Se ele poderia ser um responsável técnico no Renasem, como que está isso? Porque eu não tenho muito conhecimento ainda da instrução normativa. Acho que depois o Ernesto, que conviveu com essa história do Renasem, né, durante algum tempo, pode falar. Realmente, hoje pelo mapa, né, até algum tempo, o biólogo não pode assumir o Renasem, né, isso é um fato. Agora, o que o sistema CFBio, CRBios tem trabalhado, e aí até acho que auxiliando a responder a pergunta do anterior, qual é o seu nome mesmo? Do Pedro. Atuação política. Atuação política. É exatamente o que o sistema CFBios, CRBios tem feito. Com essa instrução normativa, que foi publicada em 2017, já abrindo a porta dos biólogos para atuação na área e deixando a exclusividade da atuação para trás, esse foi exatamente o gancho para que agora seja reformada a instrução do mapa que dava essa exclusividade para os agrônomos, né? Então, essa atuação política vem sendo feita e acredito que é um resultado que vai ser um desdobramento natural nos próximos meses devido a essa instrução normativa de 2017. Na mesma linha é a história do inventário florestal, né, que não sei se todos viram, mas foi publicada pelo CFBio uma nova resolução agora em agosto, chama Resolução 480, regulamentando a atuação do biólogo para a realização do inventário florestal, do plano de utilização pretendida, do PUP e de todos os desdobramentos da restauração ecológica, SAFs, CAR, Sinaflor, registro no Sinaflor e todas essas questões. É exatamente uma demanda que veio já há alguns anos incomodando. O CFBio montou um grupo de trabalho extremamente técnico para isso, minutou uma resolução, essa resolução passou por todos os CRBios, todos os CRBios deram contribuição, voltou para o CFBio para uma análise jurídica, para uma análise técnica, para ser votado em plenário. Então, e agora está sendo feita a reverberação dessa resolução para que não tenha mais a situação de alguns órgãos ambientais darem a limitação de área de PUP, por exemplo, para um biólogo. Já aconteceu de órgãos ambientais, um biólogo entregar um PUP com inventário, com a sua RT, e o órgão não aceitar. Não, isso tem uma resolução do CREA que fala que eu sou engenheiro florestal. Então é essa atuação política que agora vem sendo feita para essa desconstrução. E uma mensagem, acho que importante para todos. Da sua profissão, no nosso caso aqui, biólogos, quem fala o que pode ser feito e o que não pode ser feito é o seu conselho. Não é o outro conselho, o CREA, o farmácia, qualquer outro, respeitando a particularidade de cada um, mas quem fala o que você deve fazer ou o que não deve fazer é o seu conselho. Essa pergunta que vem ali, houve alguma ação judicial de algum biólogo sobre esse assunto, ela tem um gancho com essa conversa nossa agora, com esse papo anterior. Por quê? Houve alguma ação judicial de algum biólogo sobre esse assunto? Houve. Né? Em 2011, a Justiça Federal do Mato Grosso ela concedeu em liminar, né, direito a um biólogo de se inscrever no Renasem. Ele era proprietário de um laboratório de micropropagação da espécie Tectona grandis, a TECA. Né? Então, depois disso, eu nem sei o que houve. Né? Pode ser que essa liminar ela tenha sido, inclusive, cassada, mas foi a primeira situação que foi colocada por um profissional na Justiça, e a Justiça
pelo menos em princípio, essa é uma área gris, é uma área que realmente está em disputa, está em discussão, né? Tem uma questão constitucional aí de livre capacidade de atividade dos profissionais, de cerceamento profissional, ou seja, volta àquela questão, ainda é uma luta diária e diária, certo? Próxima. Boa noite, meu nome é Arthur Antão e eu estou no 6º período de Biologia no FMG. E tem um ano que eu trabalho com produção de mudas, sem ser profissional, para atender pequenos projetos de recuperação de áreas degradadas. Eu trabalho junto com a minha namorada, ela já é formada, e a gente gostaria de saber o que a gente tem que fazer para se profissionalizar, porque a gente está tendo algumas oportunidades, a gente tem visto que a demanda do mercado é uma demanda crescente e tudo mais, e a gente quer saber o que a gente precisa fazer para se profissionalizar. A gente já tem pensado em começar a trabalhar como empreendedores individuais e tudo mais, só que eu preciso saber se eu preciso formar para poder me profissionalizar, e ela que já está formada, o que ela tem que fazer para conseguir essa profissionalização. Obrigado. Você já está no caminho certo, né? Então, além da sua formação durante a graduação, você está buscando essa parte de prática, né, dentro da sua formação enquanto graduação. Agora, para atuar na área, você precisa finalizar a sua graduação. Então, como nós já dissemos aqui, ao final da graduação, você vai fazer o seu registro no conselho. Esse registro ele é avaliado segundo sua carga horária, tem uma legislação para isso que tem uma carga horária mínima, e a partir daí, da sua graduação e do seu registro, você pode começar a atuar e, a partir daí, fazer a anotação de responsabilidade técnica. Então, aí você vai estar legalmente trabalhando dentro dessa área, com o registro, primeiramente, após a graduação, e, posteriormente, com a anotação de responsabilidade técnica. Tá? Mas você já está no caminho certo, porque durante a sua própria graduação você já está buscando essa prática, né, nesse estágio, com esse trabalho, com profissionais que possivelmente são biólogos atuando na área de produção de mudas e sementes. Você está querendo regularizar a produção, né? Isso, depois de formar. O que acontece é o seguinte, tem uma atividade econômica, né, tem uns códigos quinais, né, que são as atividades econômicas estabelecidas. Então, assim, tem uma que chama cultivo de mudas em viveiros florestais, que é a que eu coloquei na minha empresa, né, para poder produzir e vender muda. Eu não tenho exatamente certeza sobre isso, mas eu acho que essa atividade não se enquadra em MEI, microempreendedor individual. Então, nem toda atividade cabe em MEI, mas você teria que estar formalizado. Para você vender muda, né, tem que emitir nota fiscal para o negócio estar certinho, montar uma empresa, procurar ali o modelo, né, que cabe ali no seu tamanho. A minha é uma micro, é o menor tamanho, é assim que a gente começa, e dá para ficar muitos anos micro. Então, eu só não tenho certeza sobre essa questão do MEI. Eu acho que não tem jeito, tá? Mas você já tem a sócia aí, então tá tranquilo de dar prosseguimento. Beleza?